Boa noite. Todos nós lembramos, o mundo parou para acompanhar o atentado terrorista às Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Parou novamente para acompanhar o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, em Paris, no dia 7 de janeiro passado. Somados os mortos do caso Charlie Hebdo a outros 2 atentados que imediatamente se seguiram, são ao todo 17 mortos, numa França perplexa e aturdida e que se vê agora no epicentro de questões geopolíticas, muito além da discussão que se pretendeu inicialmente como um atentado à liberdade de imprensa. A França como alvo de atentados terroristas é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Henrique Martins, e o cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco, Thales Castro. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E a primeira pergunta é a seguinte: a França hoje está mais vulnerável a atentados terroristas do que em décadas passadas? Eu acredito que sim. Eu acho que não só a França, mas eu acho que todos os países que compõem a União Europeia, que são 28, estão com graus diferenciados de vulnerabilidade. A grande dinâmica da globalização faz com que você tenha fluxos de pessoas de maneira muito porosa, e isso faz com que você tenha um aumento aí da vulnerabilidade. Os países da União Europeia fazem parte de um acordo em particular, que é o chamado Acordo Schengen, que faz com que você não tenha controle de fronteiras entre esses países do Acordo Schengen, de maneira que esse é um fator ainda mais vulnerabilizante. E não estou falando somente da questão de migração ou de imigração, do fluxo de pessoas. Eu estou falando também no quesito de relacionamento da França e de vários outros países da União Europeia com outros países, como, por exemplo, países que compõem o subsistema do Oriente Médio, onde a França apoiou e também participa, de maneira coadjuvante, mas participa com bombardeios específicos na Síria e também no Iraque, em razão do Estado Islâmico. Então, eu acho que há um grau muito elevado de vulnerabilidade, não só do trânsito de pessoas, europeus ou não europeus, mas também do relacionamento, a partir desse relacionamento da França com outros estados do mundo. Isso faz com que seja verdadeiramente uma agenda extremamente vulnerável, extremamente delicada, inflamada, sob vários aspectos e vários pontos de vista. Foi o 11 de setembro da França, esse atentado ao Charlie Hebdo? Veja bem, Estela, eu acho que é um pouco diferente o que está acontecendo na França recentemente. Você tem que analisar que o Charlie Hebdo é um jornal satírico. É um jornal satírico. Aliás, é um tema próprio, muito particular da cultura francesa, da cultura política francesa, a sátira. Desde a época de Luís XVI, se demonizava o absolutismo de uma forma bastante forte, como forma de desmontar a imagem do rei, desmontar a aristocracia, desmontar o feudalismo, o absolutismo. Então, a sátira, em geral, é muito rica na França como crítica dos costumes, a comédie française, quer dizer, conhecer, uma sátira cultural muito importante. Agora, a sátira política era vista desmontar imagens e representações. Bom, dentro de uma tradição democrática, republicana, como a francesa, é normal que a sátira política funcione, embora com muitas contestações. Charlie Hebdo é um jornal com tiragem muito pequena, com relação a Le Monde, com relação a Libération, com relação mesmo a Canard Enchaîné. Então, é um jornal com muita contestação, dada a forma forte como a sátira política é divulgada. Quando isso toca na questão das imagens mais religiosas, ou dentro do choque cultural, então há uma interpretação e uma tradução da sátira de uma forma mais contestatória. A sátira política não é vista dentro de um processo de construção da democracia e da cidadania democrática, dentro do processo da cultura republicana francesa. Para essas massas de imigrantes, de franceses de descendência árabe ou africana de segunda e terceira geração, a sátira política é vista como uma ofensa, como uma transgressão, como um reforço de humilhação, da humilhação cultural e social. Então, isso desencadeia outros processos de contestação que são muito fortes e abalam a própria lógica republicana. Veja, aí eu me pergunto o seguinte: por que num determinado momento a interpretação que se tentou dar, a voz comum era que aquilo tinha sido um atentado à liberdade de imprensa?
A França foi um país colonizador até há bem pouco tempo atrás. Me chamou a atenção o detalhe de que os dois rapazes que cometeram o atentado são franceses, mas são descendentes argelinos. A França tem uma história recente em relação à Argélia muito cruel. E a minha pergunta é, até que ponto esse passado colonizador da França também mexe com essas questões nesse momento, questões contemporâneas? Eu acho que tem uma relação direta, inclusive uma relação histórica de dívidas não pagas e relacionamentos ainda não totalmente equacionados. A Argélia se torna independente em 62, depois de uma guerra brutalíssima com a própria França, como você falou muito bem. Isso aí vai precipitar um tanto das primeiras, digamos assim, das primeiras fraturas aí com de Gaulle. E aí, naturalmente, você vai ter uma série de repercussões para outros países colonizadores na Europa. Então, a França é um país de 66 milhões de habitantes, que tem algo em torno de 5% de muçulmanos. É o maior país da Europa em termos proporcionais quantitativos de muçulmanos. E essa, como falou muito bem Paulo, a segunda e terceira geração desses muçulmanos são franceses. E aí, o viés inflamado, ácido, satírico de um jornal de pequena tiragem como é o Charlie Hebdo, ele, para um viés ocidental francês, é entendido de maneira absolutamente incompreensível dentro da lógica republicana do contraditório. A democracia se lastra por isso, o contraditório, a crítica, ácida ou não. Mas há determinadas fundamentações religiosas onde você não está tão somente participando do jogo republicano-democrático, você está atingindo a valores que são extremamente sensíveis de determinadas práticas religiosas, especificamente o Islã. Uhum. Então, consequentemente, isso tem uma mistura muito explosiva, legado histórico colonial, questões religiosas, questões inclusive de exclusão de boa parte desses magrebinos, né? São chamados magrebinos que moram ou moraram, são descendentes aí do Norte da África. E aí, consequentemente, essa mistura toda, esse tempero todo, faz com que realmente seja, eu não diria um barril de pólvora, mas faz com que seja realmente uma situação extremamente delicada, extremamente inflamada. Atentados anteriores nessa mesma proporção? Na França, você na fala? França? Não, nessa mesma proporção não. Houve tentativas de atentados contra o próprio Charlie Hebdo em outros momentos, mas não com essa intensidade. O que está aparecendo, e você tocou numa questão fundamental, é a questão colonial. Uhum. Eu acho que é por aí que tem que fazer análise do que está acontecendo na Europa, para evitar, sobretudo, essa discussão religiosa, que são cristãos e muçulmanos. Eu acho que essa discussão ela só fortalece os movimentos de ultradireita na Europa e a reação contra o islamismo. Eu acho que a questão é mais colonial. Questão colonial. São franceses, esses jovens que estão fazendo atentados, na Dinamarca também, são franceses. Agora, são franceses que têm dificuldade de integração na cultura francesa, na cultura laica francesa, sobretudo, porque querem preservar suas tradições religiosas, mas também a tradição de sua família, de sua etnicidade, de sua etnia, etc. Então, nós temos que analisar por aí a questão dos atentados terroristas dentro de um problema de choque cultural, desintegração da ordem colonial. Essa ordem colonial funcionou muito bem enquanto os europeus e a França, no caso, foi capaz de manter uma atividade de construção da colonialidade nos outros países, através de financiamento, de investimento no petróleo, de investimento cultural, educacional, etc. Nesse momento que é uma retração da Europa como centro de formação do mundo, então a questão colonial passa a se voltar contra a própria França. Então, é extremamente complexo o que está acontecendo nesse momento. Eu faço uma síntese do que, para mim, nós estamos atravessando uma mudança, estamos vivenciando uma mudança de paradigma civilizacional. Entendeu? A Europa foi construída dentro de uma tradição, de uma racionalidade cognitiva anticlerical, porque era contra a Idade Média, era contra o feudalismo, era contra as trevas, daí que chama-se iluminismo. Então nós temos a mudança de paradigma civilizacional, de que não funciona mais na medida que a colonização, o processo colonial, foi um projeto europeu da racionalidade científica e industrial europeia contra os outros povos e que não conseguiu, evidentemente, destruir as tradições culturais dos outros continentes. Uhum. Então nós temos agora essa reação cultural dos outros continentes, dentro da própria França, dentro da própria Europa, dentro da Alemanha, dentro da Dinamarca, dentro da Suécia, dentro da Inglaterra. Isso Eu queria aí trazer duas questões relacionadas, mais particularmente à França, embora a gente possa estender a outros países da Europa. A questão das periferias.
não é? Como vivem hoje nas grandes cidades francesas, especialmente em Paris, essa comunidade periférica que é, na sua maioria, composta pela comunidade árabe, né? Como é que vivem essas comunidades, em que contexto de privação? E aí, como esse contexto de privação pode influenciar esse crescimento da violência e do próprio terrorismo em território francês? E o que esperar se a direita avançar na França, como provavelmente vai avançar em consequência desses atentados terroristas? Eu, particularmente, começaria pela segunda pergunta. Eu acho que toda essa inflamação, todo esse mal-estar na civilização, isso aí Freud escreveu um texto magnífico sobre isso, aliás, foi o último texto dele, gera um apelo que é tão nocivo e tão perigoso quanto essas reações, que é um apelo da extrema-direita, xenófoba, racista, anti-integracionista, portanto, ela desconstrói todo um legado aí de 60 anos de esforços, sobretudo franco-germânicos, né, em prol da integração. Então, tão perigoso quanto isso é a reação, digamos assim, em contrapartida com esse discurso. Na Alemanha, por exemplo, houve uma manifestação bastante expressiva de rechaço a outras religiões e de combate, naturalmente, à imigração legal e ilegal. Isso é muito ruim, isso é uma involução. Não é à toa que a União Europeia recebe o Prêmio Nobel da Paz de 2011 pelos esforços integracionistas, comunitaristas, né, de formação de uma verdadeira civitas, né, de uma comunidade ampla. Então, a Marine Le Pen inclusive, já começa a despontar, não é, com aquele discurso extremamente perigoso. É um discurso que, inclusive, bate nas portas dos Estados Unidos, porque ela disse que é um país que também deverá ter reações mediante uma vitória da Frente Nacional. E voltando para a primeira pergunta, Estela, eu acho que essa comunidade magrebina nas grandes cidades, Marselha, por exemplo, que é uma cidade mediterrânea, você tem aí, eu não diria que formação de guetos, mas você tem uma formação de pouca integração à cultura laica, à cultura republicana, à cultura contestadora francesa, e faz com que você tenha uma precarização das relações econômicas, você tem uma pauperização crescente em determinados núcleos urbanos, o que faz com que esse cidadão magrebino de segunda, de terceira ou de quarta gerações não seja totalmente integrado no ciclo produtivo, no ciclo... Ele é francês, ele fala francês fluente, muito bem, maravilha, mas ele tem uma dificuldade imensa de fazer parte daquele tecido social, que é um tecido plural, não é um tecido homogêneo de maneira nenhuma. A França é um mosaico, é uma polifonia de diversas culturas, raças, etnias, origens, e isso é bom porque fortalece a democracia. Professor, eu li, não vou me lembrar exatamente onde, mas li aí de um articulista na imprensa, ele falava que expectativas frustradas normalmente são mais explosivas do que a miséria absoluta. A gente pode fazer essa leitura em relação à França, aí considerando essa periferia, esses jovens franceses, o índice de desemprego na França entre os jovens de até 25 anos de idade, acho que chega a 25%. A gente pode levar isso ao pé da letra em relação à França, quer dizer, expectativas que não foram cumpridas em relação a esses jovens, a esses imigrantes, né? E a França agora vive aterrorizada? Me parece muito pertinente a sua questão, porque vem aquela questão que eu falava antes sobre o esgotamento de um paradigma civilizacional. Quer dizer, o paradigma francês, que é um exemplo, porque o iluminismo é francês. Os ingleses nunca se preocuparam muito que se os outros querem aceitar a cultura inglesa, mas os franceses sempre acharam que a cultura francesa é uma cultura universal. Então isso torna ainda eles mais vulneráveis aos ataques aos que contestam a ideia da universalidade da cultura francesa, do republicanismo francês. Então na França você tem uma amálgama de cidadãos que não se enquadram na ideia da ideia de cidadania republicana, ou seja, quem trabalha, tem carteira assinada, é laico cristão, porque ele faz a crítica do uso do véu dentro das escolas, mas você vai encontrar uma cruz cristã dentro da sala de aula, então é um laicismo relativo, entende? Que não é um laicismo absoluto. Então você cria esse caldo de cultura de franceses que não conseguem se adaptar e vivem realmente uma frustração muito grande. Aí eu digo que é o esgotamento do paradigma civilizacional, quer
Porque o paradigma dominante até agora é o paradigma cognitivo racional. Assim, ter emprego, ter trabalho, pensar bem, ter um diploma universitário de preferência. De repente você tem uma massa de jovens que não tem emprego, não se integram na cultura francesa laica, entre aspas, não tem saudade de suas origens, né? E o Islã passa a funcionar um pouco, às vezes, como um recurso, entre outros recursos, como a criminalidade, para uma juventude que está deslocada no tempo e no espaço. Então, claro que aí há uma necessidade agora, eu diria, de um paradigma emocional, afetivo. Sabe? Uma outra mudança de repensar a cidadania, para além da discussão mais do trabalho, da casa própria e da carteira de identidade, pensar as condições afetivas e emocionais dos indivíduos nesse mundo que nós vivemos. E aí a desigualdade que foi criada pela própria colonialidade, essa desigualdade ela é um caldo de cultura para a emergência de uma insatisfação, de uma frustração profunda nos árabes, nos africanos, nos latino-americanos, em todos aqueles que se sentem de algum modo humilhados e submetidos a uma ordem colonial que está esgotada. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta eu passo a palavra para você. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o terrorismo na França. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a França como alvo de atentados terroristas. Participam o professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Henrique Martins, e o cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco, Thales Castro. Thales, eu te interrompi no bloco anterior, mas antes de você falar o que você ia falar, eu queria te fazer uma pergunta. A França, considerando esse contexto atual, é o país mais europeu, mais vulnerável nesse momento? Eu acredito que sim, mas não só ele. A própria Itália, inclusive, entrou com um nível altíssimo aí de alerta e de preocupação em razão de estar sendo considerada agora por aquele grupo de fascínoras chamado Estado Islâmico como um país que poderá ser alvo de algumas próximas intervenções. E a gente testemunha com muita barbárie aquele sadismo cruel de mortes ou de piloto queimado, vivo, ou de, enfim, aquelas cenas tétricas que não teria espaço no século das luzes, que é o século de avanços inimagináveis, que é o século XXI. Mas voltando, sim, eu acho que a França, em parceria com outros países, a Itália também não estaria fora, a própria Dinamarca, depois daqueles atentados lá de 2006, também por via jornalística, né, por via de sátiras, etc. Paulo falou uma coisa muito importante. A cultura francesa, que tem forte, digamos assim, engrenagem no iluminismo, ela tem um viés de exportação, de universalização dessa sua cultura, do seu ethos. Mas também devemos lembrar que o Islã, ele também tem um discurso universalizante, hegemônico. O Islã, na verdade, entende que aquele que não professa a fé, ele pode entrar numa categorização que é o do kafir. O kafir é um infiel. Então, a França, com 5% de muçulmanos, está longe de ser, naturalmente, um laboratório para a disseminação dessa recepção universalista hegemônica do Islã. Mas o Islã tem arraigado a essa doutrina do kafir, aquele que não respeita a religião islâmica ou não a aceita, pode invocar aquele outro princípio em árabe, que é o do jihad, que é o do empenho. Cada cidadão muçulmano, cada irmão muçulmano deve ter o empenho, a jihad, para a promoção da cultura de Deus diante daqueles que não a respeitam, porque são kafires, são infiéis. Então, esse conceito todo, para nós ocidentais, talvez não faça sentido. Nós moramos num país miscigenado, sincrético, multiétnico, a França também tem esse legado, mas na cultura islâmica isso é muito forte. Então, o fato de você não professar essa fé e você não ter essa partilha, você pode estar numa situação extremamente delicada. Então, da mesma maneira como... Então, estamos lidando aí com duas exportações universalizantes. A francesa, a francófona e a islâmica, que também tem um objetivo categórico, universal e hegemônico. Então, é um terreno muito movediço. Viu? Agora, se eu não me engano, a França é também o país ali da Europa com o maior número de judeus. Eles representam, eu acho que só 1% do total da população, mas é o país que tem o maior número de judeus ali concentrados. Isso é um outro problema para a França? A emergência dessas identidades étnicas e religiosas, árabes, judeus, africanos, ciganos, estão crescendo muito também,
revela um fenômeno mais amplo da questão da desintegração da Europa, que é o problema da identidade nacional. Isso a gente tem que considerar, que a ideia de identidade nacional, ser cidadão nacional, ser cidadão francês, ou alemão, ou inglês, isso contribuía para minimizar os conflitos étnicos, religiosos, culturais e favorecer uma identidade em torno do mundo do trabalho. O que nós estamos vendo agora é a desintegração da identidade nacional. Quer dizer, os imigrantes que foram convidados para construir a nacionalidade, o Estado Nacional, a sociedade industrial, eles passam agora a ser a semente que vai desintegrando as sociedades nacionais. E os judeus, igualmente, passam a ressurgir como uma identidade étnica e nacional contra a identidade nacional francesa, no caso da França, que você está falando dos judeus. Bom, desde a Segunda Guerra Mundial, que a luta dos judeus para serem não só uma identidade étnica, mas uma identidade nacional, no sentido de observar que é uma desintegração das nações tradicionais. Então, esse é um problema concreto, há uma desintegração das identidades nacionais e há, no vazio criado por isso, uma emergência de identidades tradicionais, religiosas e culturais, ou de novas identidades que vão emergindo, ligadas à questão da sexualidade, de cultura narcísica, que vão explodindo o universo do republicanismo democrático. Aí, o que fica no lugar do republicanismo democrático quando essas etnias e esses grupos identitários estão explodindo? O caso, eu queria só lembrar um caso da Suécia. A Suécia é um dos mais pacíficos de todos, porque o Estado do Bem-Estar Social, ele tem a renda de todos os assalariados, 60% vai para o Estado, que assegura o bem-estar social de todos. De 2 ou 3 anos para cá, os ciganos estão invadindo a Copenhague, Estocolmo e gerando um conflito muito grande, porque os suecos são bem organizados na questão da organização do trabalho de casa. E os ciganos, homens, não trabalham. Quem deve trabalhar são as mulheres. As mulheres vão pedir, então, esmola na rua, ou fazer leitura de mão. E isso está gerando muitos conflitos dentro de Copenhague, muitos mendigos dentro de Copenhague. E tem um detalhe, só para adicionar uma nota de rodapé. Claro, não só os ciganos, eles são não só romenos, mas sobretudo romenos. A Romênia é um país da União Europeia. A Romênia faz parte do acordo Schengen. Então, é aí que eu ia chamar a atenção. Estamos falando, então, da desintegração da identidade nacional, a parte da periferia, não só dos países colonizados do ultramar, de outros continentes, mas dentro da própria Europa, nas beiras da Europa, nas franjas da Europa, identidades que tinham sido contestadas ou praticamente suprimidas como ciganos, que estão ressurgindo com muita força. Na França, muitos moléu na França pedindo esmola são ciganos romenos, chamados Roms. São Roms. E agora também estão invadindo a Dinamarca, a Suécia. Então, há um processo de desintegração da República. Tudo que a sociologia tem que se atualizar para não desaparecer. Todas as categorias, as ciências sociais em geral, todas as categorias, cidadania, democracia, república, que nós construímos para uma sociedade do bem-estar, estão desaparecendo. O que é que fica no lugar? Então, ou fazer uma revolução, que eu chamo de revolução do cognitivo para o afetivo emocional, para lidar com um outro universo do ser humano, ou nós não temos muita saída. Agora, pegando aí esse quadro de desintegração nacional, das identidades nacionais que o senhor colocou, dentro desse contexto, o que defendem esquerda e direita? Na França, especificamente. Você quer falar? Veja bem... Você começa e eu continuo, porque eu acho que tem um debate muito rico esse. A esquerda francesa, ela está se desintegrando já há algum tempo. Começou com a desintegração do Partido Comunista, que chegou um momento no final dos anos 70 que teve um auge, que havia muitos exilados na França, ligados aos movimentos comunistas internacionais. Depois foi perdendo força, o Partido Comunista. Depois veio o Partido Socialista, Mitterrand, que chegou com muita força também, depois foi perdendo força. Então, a esquerda francesa ela foi desaparecendo sua aura de projetos reformistas e mesmo revolucionários. Então, a direita foi voltando ao campo, e aí dentro da direita, duas direitas. Uma direita mais centrista, republicanista, golista, golista, né? E uma direita mais nacionalista, da outra direita, Le Pen, Marine Le Pen, o pai dela, Le Pen também, que também está crescendo muito essa direita nacionalista, em cima desse conflito
que é equivocado para mim, de traduzir para uma guerra religiosa de cristianismo e islamismo. Mas nessa guerra religiosa, ela traduzida dentro do sentimento popular de identidades ameaçadas, de uma identidade francesa ameaçada pelos imigrantes que são islâmicos. Então, há um movimento ultranacionalista que está transformando a direita republicana numa direita mais nacionalista, conservadora e mesmo fascista. E a esquerda está sem espaço. Ela está tentando retomar um espaço de atuação dentro de uma perspectiva de manter o estado do bem-estar social, refazer a ideia do consenso democrático, mas com pouco espaço, porque é uma crise também do Estado regulador dentro do processo de desintegração da ordem nacional. Se as identidades nacionais estão em crise, o Estado ele também perde legitimidade para funcionar como órgão de regulação coletiva. Tá. Eu acho que não estamos diante de um neocruzadismo, novas cruzadas. Mas no interior desse argumento, a gente percebe que vários partidos, quer seja o social-democrata alemão, a democracia cristã alemã, ou no caso o socialismo francês, a gente percebe um fenômeno de cada vez mais migrar para o centro. All across Europe, como diz em inglês, né? Em todo o espectro aí europeu. E essa migração gradativa para o centro é uma fórmula de tentar salvaguardar o que ainda resta de uma esquerda que não está encontrando locus, que não está encontrando parlatório para suas determinadas propostas e posturas político-ideológicas. Então, essa migração para o centro é uma zona de razoável conforto. O problema é que partidos de chamada centro-esquerda têm um discurso que não estão mais alinhados com a centro-esquerda histórica original, para tentar angariar eleitores. É a sobrevivência natural, né? A sobrevivência natural desses partidos. Então, e aí, nessa migração para o centro, sobressai-se em tempo de crise social, de crise econômica, de crise de liderança, crise moral, etc., esses radicalismos messiânicos, ou quer seja de uma direita reacionária, né, antidemocrática, ou quer seja na forma de uma ruptura mesmo desse legado europeu. Então, tanto a direita extremada ou a esquerda, digamos assim, mais tradicional, elas estão num labirinto profundamente perigoso, difícil, porque estamos no limiar de uma grande crise europeia. Eu acho que essa crise europeia está sendo precipitada, não é só com o 11 de setembro de 2001, não. Eu acho que ela está sendo precipitada a partir do momento que você perde a bússola de qual é o destino da Europa. E outra bússola que não é bem respondida na Europa é o que é a Europa e até onde a Europa vai. Porque, em tese, a Europa pode ir até a Rússia. E os europeus lá de Bruxelas deixam claro que a Europa termina mais ou menos ali onde termina a Ucrânia e por aí vai. Então, são bússolas, são nortes que não são bem concatenados e não são bem comunicados para a sociedade civil. Agora, questões, por exemplo, como, e aí dentro da França, questões como o Estado palestino, qual a posição da França em relação ao Estado palestino, Israel e palestinos, como é que essa coisa está dentro da França? Bom, a França sempre foi muito generosa, recebendo sempre os exilados, as lideranças da América do Sul. Quantos brasileiros não estiveram? Eu mesmo estive na época do movimento dos exilados lá. O Ayatollah Khomeini estava na França, e foi lá que ele organizou o movimento no Irã. Né? Então, eu participava muito dos movimentos na Cité Universitaire. Havia todos os comunistas, esquerdistas, revolucionários que você possa imaginar, o pessoal do Camboja, todos que conduziram os movimentos na Camboja, na Revolução do Khmer Vermelho, todos saíram da França. Mas a França ainda é generosa? Não sim? mais, agora não é mais. Essa que é a questão. Isso fazia parte dentro da questão do universalismo francês. A França é a cultura universal. A França é o berço do iluminismo. A França é o berço da modernidade. Então, a França pode acolher todos os líderes revolucionários contra os ditadores que, nos seus países, ou reis, ou príncipes, ou outros que não estão, de fato, respeitando as liberdades democráticas. Então, eles acolhiam as lideranças revolucionárias. Grande parte dessas lideranças revolucionárias na Ásia, na África, foram estudantes de universidades francesas. A França eu estudei no Instituto de Desenvolvimento. No Instituto de Desenvolvimento que eu estudava, o IE10, tinham poucos franceses, mas tinham muitos africanos que foram se tornar, depois colegas meus, se tornar quadros burocratas importantes em países africanos ou na Ásia.
Então, a França formava os quadros do desenvolvimento. São esses quadros do desenvolvimento que vão ser as lideranças revolucionárias que vão derrubar as ordens republicanas ou monarquistas nos seus países ali do mar. É isso que é a crise central. É uma crise de ideias, é uma crise de valores, é uma crise de projeto de sociedade, é uma crise de utopia de progresso. Então, nós temos assim uma desintegração de um sistema e que essa desintegração da sociedade nacional, da ordem nacional, do Estado nacional, está gerando algo muito perigoso, paralelo, que é o surgimento de um poder corporativista internacional. O sistema financeiro se autonomizando e aí gerando um sistema de corrupção, práticas de corrupção, uma cultura de corrupção e de cinismo social muito grande e que escapa ao controle dos aparelhos estatais nacionais. A França, então, vive um colapso como sociedade nacional, como sociedade colonial. Aliás, meus colegas franceses, eles estavam reclamando de mim que ninguém quer mais fazer cooperação internacional na França com os textos técnicos em francês. Os textos estão todos em inglês. E quando eu vou na França atualmente, eu observo que está sendo incluído o inglês também como língua paralela ao francês em todas as nossas discussões. E os franceses tentando falar inglês. Agora com muita reação, aliás, falam muito mal inglês. A gente faz um intervalo, outro curtinho e volta daqui a pouco. É só um minuto. Estamos de volta. A França como alvo de atentados terroristas é o tema de hoje do nosso programa. Os debatedores são o professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Henrique Martins, e o cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco, Thales Castro. Falamos ao longo do programa do passado colonizador da França, falamos um pouco da questão palestina. Eu trago duas perguntas aqui para a gente abrir o bloco. Uma, que outros países foram colonizados pela França, além da Argélia, ali no século XX? E se a França defende o Estado palestino? Países isoladamente da União Europeia começaram a dar sinalizações de reconhecimento da Palestina. A Suécia o fez ano passado e parece que alguns dentro da União Europeia estão seguindo o mesmo caminho. O Brasil, por exemplo, reconhece a Palestina desde 2010. Não reconhece e mantém relações apesar da ocupação israelense. No caso da França, houve uma declaração no âmbito do parlamento francês de iniciar os debates para tanto. Então já há uma possibilidade de aproximação nesse âmbito. E curiosamente, veja como a política internacional é um jogo de xadrez, né? A Palestina é reconhecida e faz parte da Unesco, que tem sede em Paris e que é uma organização vinculada ao sistema das Nações Unidas. A ONU Nova York não reconhece a Palestina. Então a ONU Nova York não reconhece, mas a Unesco reconhece que está na França, que a França está dando gradativas movimentações para um futuro reconhecimento. Então ainda é uma questão em curso e em franco debate parlamentar, particularmente na França e em outros países também da União Europeia. Em 1886, houve uma conferência na Europa, a Conferência de Berlim, que fez a partilha da África. E a França pegou porções extremamente grandiosas de territorialidades na África. Então, o Gabão tem origem francesa, o Togo tem origem francesa, o Senegal é francesa, mas também com presença árabe muito forte, parte do norte lá, do Saara, você tem a presença francesa. A própria Tunísia, embora tenha origem árabe, ela tem uma remanescência de historicidade francesa. Então, vários países na África têm origem francesa. Também. O Marrocos é uma monarquia, é um país árabe, mas que também teve uma aproximação com a França em determinado momento, porque ali se compunha todo um mandato, logo depois da Conferência de Berlim, onde a França tinha ancorado em Argel, na Argélia, toda uma gestão estratégica daquela região. A África é bem representativa do projeto colonial francês, porque ela foi dividida, mapeada entre ingleses, alemães, holandeses, franceses, belgas. Então, é toda mapeada. E aí, esses países, houve uma violência simbólica e cultural, porque você tem um sistema tribal ou intertribal, a descolonização, primeiramente a colonização impondo o cristianismo, impondo a língua dos colonizadores, e depois uma segunda violência com a liberação das sociedades
pós-coloniais, nos anos 50, 60, quando você vai obrigar etnias diferentes, formação de uma burocracia modernizadora ligada à Europa, e um acordo, um consenso precário entre tribos. E assim, um amigo meu que era do Congo, do Zaire, dizia, aqui temos, o presidente é de uma tribo, o vice-presidente tem que ser da outra tribo. Então havia um equilíbrio precário que está sendo destruído também. É verdade. Que está sendo destruído nesse momento. Então, os comunistas, depois os comunistas, a Ordem, a Rússia, a União Soviética e o Ocidente também dividiam, por cima dessa divisão colonial, dividiam também seus domínios. E aí começaram vários sistemas de golpe de Estado, guerras socialistas, de guerrilha, revolucionários de esquerda e de direita. Esse foi o segundo momento. Então, tem o momento colonial propriamente dito, que é a divisão geográfica, geopolítica do território. Falo da África, a Ásia é a mesma coisa, como a América Latina, dentro do domínio ibérico. Mas na África é bem emblemático, você tem primeiro a divisão colonial, depois você tem a divisão ideológica, geoideológica entre Ocidente e Oriente, e depois você tem a desintegração da colonização pelo fato da desistência dessas culturas com relação ao que a gente chama de ocidentalismo. É uma desistência. Eu queria fazer agora uma comparação entre, já que a gente estava falando do terrorismo na França, entre esses dois atentados, o de Nova York, as Torres Gêmeas, e ao Charlie Hebdo. O atentado em Nova York foi um atentado pensado por uma célula extremamente estruturada, que mereceu um largo investimento de tempo, de estratégia, de dinheiro. E o atentado na França, ele foi de uma célula pequena, quase doméstica. A minha pergunta é a seguinte, esses atentados terroristas, eles estão mudando, migrando geograficamente e mudando na sua forma? Eu não tenho dúvida que sim. Aquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, inaugurou um novo conceito, pelo menos no dicionário da ciência política, que é o conceito de um terrorismo anticivilizacional. Quando a gente tinha a palavra, aliás, terrorismo, palavra que origina-se da cultura francesa, lá no primeiro momento ali de ruptura do reino do terror pós-revolucionário, né? Então, a partir daquele 11 de setembro, começou uma nova concepção de terrorismo, chamado novo terrorismo, em oposição ao velho terrorismo, que é um terrorismo mais ligado a desestruturações regionais, subregionais. Por exemplo, a gente associava muito o ETA, o Pátria Basca e Liberdade, como sendo uma prática terrorista visando a minar a autoridade da Espanha para criar um Estado basco, que é francês também, tem a parte basca na França, não é? Um Estado independente. Então, Irlanda do Norte, mesma coisa com IRA. Então, a partir do 11 de setembro, se criou um novo conceito, que é um conceito terrorista, que ele amplia o seu raio de contestação violenta e simbólica, no sentido de verdadeiramente você minar a autoridade hegemônica americana, em primeiro lugar, e segundo, confrontar-se com a sociedade ocidental, os valores, o ethos ocidental. O do Charlie Hebdo, eu acho que não teve muito esse segmento. Eu também não enquadraria esse atentado do 7 de janeiro agora, no Hebdo, como sendo intercivilizacional, per si. Não é? Eu acho que o 11 de setembro ele inaugura um novo capítulo. A partir do 11 de setembro, outros atentados vão ocorrer em Bali, em 2004, por exemplo, em Madrid, em 2004, naquele março lá de 2004, nas estações de trem de Madrid, quase 200 pessoas mortas ali naquele momento. Então, eu acho que há semelhanças e há um distanciamento muito grande. O nível de profissionalismo e articulação em rede do Al-Qaeda que engendrou o 11 de setembro é imenso. A conexão Hamburgo foi aquela que propiciou o Mohammed Atta e os seguidores entraram nos Estados Unidos com vistos legais, começaram a fazer aulas de pilotagem na Flórida e, consequentemente, engendrar aquela cena dantesca toda. Então, são situações pontuais e, digamos assim, um pouco distanciadas, mas todas elas se unem no mesmo lastro, que é o da violência simbólica e o da violência efetiva contra alvos não combatentes. Nas relações internacionais, há uma dificuldade muito grande de a gente definir o que é terrorismo. E aí a gente vai ter uma pulverização de conceitos, dentre os quais eu colocaria ambos os eventos como sendo terroristas, mas com uma pequena diferenciação pontual de um e de outro. Eu queria acrescentar o que o Thales falou, dizendo o seguinte, a 2001 se dá dentro de um contexto geopolítico de reação ainda de Estados nacionais islâmicos contra o imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano é um imperialismo muito cruel,
Ele vendia armas a um e a outro, vendia arma ao Irã, vendia arma ao Iraque, vendia arma ao Afeganistão, vendia arma ao Paquistão. Ele apoiava todas as ditaduras desde que tivesse benefícios no petróleo. O exemplo mais típico é da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um regime conservador, imperial, conservador, uma monarquia cruel, que decapita também, como os outros, e tem apoio dos Estados Unidos por causa do petróleo. É. E os outros observam isso. E o Afeganistão, na época, era dominado por uma facção mais radical. E que, Talibã, o Talibã, que era um partido nacional. Então, a reação com relação a 2001 se dá dentro de um quadro de uma geopolítica internacional e da reação ao imperialismo norte-americano na Ásia. Charlie Hebdo é um atentado feito por franceses. O outro não foi um atentado feito por estrangeiros que vinham dessas nações que se tinham em guerra com o imperialismo norte-americano. Agora nós temos franceses humilhados, sem emprego, desqualificados, desintegrados, que vivem numa situação de explosão latente, de explosão cultural e social latente. E aí, quando surge a possibilidade, essa explosão acontece. Então, Charlie Hebdo, volta à questão inicial que eu falava, é um jornal de sátira política, que muito contestado, inclusive, dentro da França. Sempre com meus colegas na universidade, sempre todos falam isso. Que ele, às vezes, a sátira política é extremamente cruel, porque toca na questão moral, toca em questão delicada das identidades de grupos, de pessoas, de instituições. Ô, professor, mas aí a minha pergunta agora é a seguinte, o senhor analisando o atentado aí na França e dizendo, inclusive, que foi um atentado praticado por franceses, por dois irmãos franceses. A população francesa, a imprensa francesa, o governo francês, eles estão discutindo essa questão, considerando todas as suas artérias, ou ainda hoje a discussão está em cima daquele ponto que foi um atentado que feriu a liberdade de imprensa? Estela, eu morei muito tempo na França. Eu morei, aliás, em 3 momentos diferentes. Eu morei nos anos 70 e 80. Eu fiz 2 doutorados na França. O primeiro doutorado, e aí convivi com os exilados de vários países, uma França aberta à recepção, iluminada. Fui novamente no final dos anos 80, fiquei uma parte dos anos 90, já uma França mais retraída. Guerra, Egito, Israel, essa situação tensionando, a cidade de Paris tensionando, as cidades francesas tensionando, e fui depois, já nos anos 2000, que já está nessa crise da esquerda democrática. Então, o que a gente observa é que é uma mudança de situação, mas os franceses, eles têm dificuldade de abrir mão dessa cultura universal. Por exemplo, o alemão se sente uma cultura moderna, mas é uma cultura alemã. Eles não estão muito preocupados com o que é que os árabes pensam, fazem, eles não estão preocupados muito com isso, estão preocupados muito na preservação da unidade alemã. Tanto é que o legado colonial germânico na África é nulo. É nulo. Então, os ingleses são mercantis. Eles defendem a Europa, mas defendem o comércio. Os franceses, realmente, eles se sentem detentores dos valores máximos da democracia e da modernidade. Então, meus colegas franceses até hoje, eu faço parte de um movimento internacional, com sede da França, do qual fui vice-presidente, chamado Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais. E eu percebo no diálogo com os meus colegas o quanto está arraigado na alma do intelectual essa ideia de que a cultura francesa, ela é a cultura intelectual, a cultura literária, ela realmente é o centro do universo. É muito difícil abrir mão disso para aceitar que o árabe da esquina, que mora na banlieue norte de Paris, ele também tem uma sua cultura também, talvez universal quanto a desse francês mais tradicional. É muito difícil romper com as crenças do ser humano. O que o senhor está dizendo, então, é que o francês, de um modo geral, não está preparado para lidar com esse novo contexto social da França. É muito difícil, por isso que eu acho que é uma cultura, uma sociedade de desintegração. A Europa é um mundo de desintegração. Aliás, a prova que a Europa está se desintegrando é que ela está querendo matar sua própria mãe. Notou isso?
A Grécia é a mãe da Europa. Tudo que a Europa construiu como sistema jurídico, sistema cultural, sistema moral, é baseado no que Platão e Aristóteles disseram, e depois os italianos. Mas primeiro os gregos, a filosofia grega, a arquitetura grega. Então, e todo o imaginário francês e europeu é baseado na Grécia. Quando você quer matar a Grécia, você está querendo matar você mesmo, está se matando. A palavra Europa significa uma princesa que migrou mais para o oeste. A princesa, pois essa princesa agora está se suicidando ao matar sua própria mãe. Então tem algo incestuoso e muito complicado, Freud explica. Thales, a gente falou Muito boa, gostei, muito boa explicação. Das dificuldades sobretudo dessa população jovem da França de origem árabe. A França é um país de pouca mobilidade social para a população de um modo geral, ou quem vai para o sacrifício é sempre essa juventude filha de imigrantes? Eu acho que é uma pecha muito grande que recai sobre esses comportamentos de gueto, que recai sobre essas comunidades que são excluídas, que são marginalizadas, que ainda enfrentam um problema seríssimo de integração, no sentido mais amplo do termo. Então, a gente percebe que... E outra coisa, imaginava-se que a partir de uma segunda geração de magrebinos, o fato de serem cidadãos franceses os poria numa situação de melhoria socioeconômica, e não acontece. Já temos uma segunda, uma terceira, talvez até uma quarta geração de franceses magrebinos, de origem magrebina, de origem do norte da África, onde, na verdade, o fato de eles terem uma cidadania europeia, um passaporte francês, não os qualifica como franceses. Não quer dizer de primeira classe, não é essa a expressão, mas um francês onde você tem acesso a todos os bens e serviços e todo o processo econômico produtivo que o qualificaria a ter, digamos assim, um respaldo de fortalecimento de seu ethos pessoal. Então, se isso já acontece há gerações, você tem uma mágoa, um resquício aí muito grande de angústia existencial. E essa angústia existencial faz com que apenas aprofunde esse ato não totalmente resolvido de desintegração, a qual referiu muito bem Paulo. Então, é uma situação e que a direita e a esquerda não tem solução não, viu? Inclusive, a própria direita, quer seja reacionária à la Front National, do Le Pen, ele não oferece resposta para isso. A resposta dele é uma resposta reacionária, inflamada, de expulsão. É uma resposta de aumentar o hiato e ainda inflamar cada vez mais esse caldo já um tanto borbulhante. Então, consequentemente, a direita reacionária que está começando a tomar vulto, ela prejudica não só... Aí você não está matando a mãe grega, não. Você está matando todos os filhos da herança europeia, né, do Tratado de Roma de 57. Eu queria relatar um exemplo interessante, curioso, para a gente analisar essa crise da cultura cívica e laica. Foi proibido, houve um grande debate sobre o uso do foulard, do lenço, na escola. Muito debate, pode usar o lenço, não pode usar. Então, bom, finalmente não se pode mais usar. Aí o que aconteceu? Os pais e irmãos das meninas que vão à escola, quando elas saem da escola, ficam na calçada esperando. Chega na calçada, coloca o lenço. E isso deu um debate, uma discussão, isso é absurdo, como pode. Mas veja bem, a rua pode. Você é proibido na escola, mas chega na rua, pode. Então, isso coloca essa questão do choque cultural. Essa questão, você não pode impor laicismo, até porque, como dizia, eu desconfio desse laicismo. Esse laicismo é muito cristão. Eu desconfio de um laicismo imposto sobre a diversidade cultural, sem respeito das diferenças religiosas, étnicas, enfim, das crenças coletivas, inclusive a crença do francês de que ele é a racionalidade universal. Vou pegar uma expressão sua, você falou em angústia social. Existencial. Eu poderia trocar a palavra de angústia por desespero? Eu poderia dizer que essa comunidade periférica da França, esses jovens de origem árabe que estão desempregados, eles vivem um momento de desespero social e existencial. E aí, nesse caso, o que aconteceu lá com o jornal Charlie Hebdo, de alguma forma é um reflexo disso? Não tenha dúvida. A criminalidade organizada ou um novo terrorismo nas mais diversas facetas que se apresentam, ele acaba sendo um convite a esse grande exército de marginalizados a entrar num caminho extremamente tortuoso
que o qualifica você, inclusive na perspectiva islâmica, se você se empenha à causa de Deus, se você promove a jihad, se você defende a Umma. O que é o conceito de Umma no Islã? É o conceito de uma comunidade onde você não há discordância. Uma comunidade que não é baseada na discordância democrática, na perspectiva do contraditório, republicano. Não. Então, se você defende a Umma, se você combate os infiéis, os kafirs, se você promove a jihad, você não só é aceito, como você, na verdade, em morrendo, você vai ter naturalmente a sua santidade, a sua aceitação pós-mortem, etc. Então, consequentemente, você tem convites extremamente tortuosos, que são caminhos ou atalhos para você, naturalmente, colocar bombas ou você fazer uma matança generalizada e depois cometer o suicídio, porque você está o fazendo em nome de uma causa maior. Então, essa situação dessa angústia existencial, você corretamente coloca, Estela, é um desespero humano, que pode ser temperado de maneira maquiavélica ou não, com religiosidade. Aí você tem muito de Maquiavel na história também. Então, fundamentalmente, estamos lidando com a situação de um mal-estar profundo. Agora, eu queria chamar a atenção para ter o cuidado, viu, Thalita, de não associar... Professor, só vou lhe dizer que o tempo da gente está acabando, vou pedir para o Mas senhor ser breve. é importante não associar o terrorismo à questão do conflito religioso. Ah, sim, eu não estou associando. Porque as lideranças islâmicas na França, todas se declararam contra o terrorismo. Então, isso é importante salientar, porque a gente volta para uma questão que se fala, sobre a questão que tem a ver com o conflito emocional, com a construção das identidades, com o desespero, falta de perspectiva de vida, com falta de condições de trabalho, de escolaridade, porque você vê o mapa de Paris, você vê que essa população está jogada no norte e no noroeste de Paris, região de Saint-Denis, Barbès-Rochechouart, e vivendo em situações bastante difíceis. Esses banlieues, onde estão as populações árabes e Norte da África, asiático, africanas, são banlieues que às vezes têm condições de vida bastante precárias, sem vegetação, sem meio ambiente, distante da cidade, trens são distantes, entende? Então, é uma situação mal-estar. O próprio corpo, a figura do jovem francês de descendência árabe, você vê essa tensão corporal. Você faz essa leitura da desesperança, você fala do desespero, você vê na leitura, nos metrôs, nas praças, você vê essa tensão emocional presente no próprio corpo físico. O tempo da gente acabou. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Muito Para grato. você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. A gente não chamou a sua participação com perguntas e comentários, porque o programa de hoje está sendo gravado. O Opinião Pernambuco volta segunda-feira.